Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia aqui novamente. Estou aqui para mais uma aula de inglês e hoje o nosso assunto ele tem a ver mais com gramática, né? Com conteúdo gramatical na língua inglesa. Na última aula que nós tivemos de gramática, nós falamos sobre as preposições de tempo, prepositions of time, e hoje nós falaremos sobre as preposições de lugar. Preposições de lugar que em inglês são chamadas prepositions of place. Place, lugar. Ok? Então vamos lá. Bom, o que são e para que servem as preposições de lugar? Eu vou sair aqui do cantinho para ficar legal a visualização dos slides. Bom, as preposições de lugar, ou prepositions of place, são usadas para mostrar a posição ou lugar de algo em relação a outro objeto, a outra coisa. A preposição de lugar é a resposta para a pergunta where. Where significa onde. Ou seja, sempre que a gente quer demonstrar, falar onde está alguma coisa, a posição dessa coisa em relação a uma outra coisa, por exemplo, a cama está próxima à cômoda. Próxima à cômoda. Então, eu quero falar a posição da cama em relação à cômoda. Então, sempre que a gente quer falar a posição, a referência, né? O lugar de um objeto, ou de uma coisa, de uma pessoa, de qualquer coisa em relação a outra, nós usamos as prepositions of place. Preposições de lugar. Ok? Então elas respondem a pergunta: onde? Onde está isso? Sobre a mesa? Debaixo? Ao lado? Em cima? Próximo? Essas são as preposições de lugar, ok? Então vamos conhecer quem são elas. Bom, a primeira que nós temos aqui é in front of. In front of. In front of significa na frente de, ou em frente a, em frente de, ok? Então a gente tem um menininho ali e o cachorro, e tá escrito assim embaixo deles: The dog is in front of the man. The dog is in front of the man. O cachorro está na frente do homem. In front of, na frente de. Ok? The dog is in front of the man. O cachorro está na frente do homem. Essa é a primeira preposição de lugar. Próxima, aqui do lado, o carteiro. Behind. Behind. Behind significa atrás ou atrás de, por trás de. No caso dessa imagem, the dog is behind the postman. The dog is behind the postman. Significa o cachorro está atrás do carteiro. Postman, carteiro. Lembra disso na nossa aula sobre profissões? Occupations. Então, nesse caso aqui, behind significa por trás de, atrás de. Próxima preposição de lugar. Next to. Next to. Próximo a. Next to significa próximo a. Então, the dog is next to the bones. The dog is next to the bones. O cachorro está próximo aos ossos. Bones, ossos. O cachorro está próximo aos ossos, está perto dos ossos. Ok? Aqui do ladinho. Próxima preposição de lugar. Between. 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 Between significa entre. The bone is between the two dogs. The bone is between the two dogs. O osso está entre os dois cachorros. Entre. Ok? Próximo exemplo. Above. Above
e under. Under. Above significa acima e under significa abaixo. Então, as frases que estão abaixo do desenho é The bone is above the dog e The dog is under the bone. Bone, como a gente já viu lá atrás, é osso, né? Então, o osso está acima do cachorro e a frase de baixo, o cachorro está debaixo do osso. Abaixo do osso. Ok? Above, acima. Under, abaixo. Próximo exemplo. The blue dog, aliás, over, e below. Over, below. Over significa também acima. E below também significa abaixo. Aí vocês podem pensar assim, existe alguma diferença? Não, basicamente o uso é o mesmo entre esses quatro aqui. Above significa acima, over também significa acima, under significa abaixo, below também significa abaixo, tá? The blue dog is over the fire hydrant. The blue dog is over the fire hydrant. Então, o cachorro azul está acima do hidrante. E a frase de baixo é The fire hydrant is below the blue dog. O hidrante está abaixo do cachorro azul. A primeira frase que tem over, acima. Então, o cachorro azul está acima do hidrante. E a frase de baixo, below. The fire hydrant is below the blue dog. O hidrante está abaixo do cachorro azul. Certo? Over, acima, below, abaixo. Above também acima, under, abaixo ou por baixo. E os dois últimos. In. In e on são preposições que nós já vimos na aula de preposições de tempo. Por quê? Porque essas são preposições que também, além de serem preposições de tempo, também são preposições de lugar. Ali no exemplo do cachorro, na cama, in significa na, né? Nesse caso, a frase que está embaixo está escrito The dog is in the bed. Então, o cachorro está na cama. E embaixo dessa frase está escrito There is a thermometer is in its mouth. There is a thermometer in its mouth. Há um termômetro na boca dele. Então, o cachorro está na cama e há um termômetro na boca dele. Vou ver se dá para enxergar melhor o desenho. The dog is in the bed. There is a thermometer in its mouth. E o exemplo? E o exemplo aqui do lado é on. On significa sobre. Sobre algo, né? Então, the dog is on the table. O cachorro está sobre a mesa. Ou o cachorro está na mesa. Só que esse na, com esse sentido de acima, né? Sobre ela. Ele não está dentro dela, mas acima dela, encostadinho ali. E embaixo está escrito assim: The woman has dog saliva on her. The woman has dog saliva on her. A mulher tem saliva de cachorro nela. Tudo bem? On. Sobre ou na, no, nela, que é a junção, né? Pronome com a preposição. Tudo bem, gente? Então, aqui foram as preposições de lugar com os exemplos, né? Com os desenhos. Agora a gente vai dar uma olhada em exemplos mais específicos de cada uma dessas preposições
em outros contextos. Esse daqui foi só para a gente ter um primeiro contato com essas preposições. Lembrando que esses slides já estão disponíveis na pasta da disciplina, ok? Então fiquem tranquilos quanto à velocidade em que eu passo eles. Ok, então mais exemplos. More examples. In front of. Eu disse para vocês, né, que significa em frente a ou na frente de. Agora vamos dar uma olhada nas frases. A band plays their music in front of an audience. A band plays their music in front of an audience. Uma banda, toca a sua música em frente a uma plateia, em frente a uma audiência. Então, a banda está tocando em frente a um público, certo? Esse é o sentido dessa frase. Próxima frase. The teacher stands in front of the students. The teacher stands in front of the students. A professora ou o professor fica em frente aos estudantes, em frente aos seus alunos, né? Então, o professor fica em pé em frente aos seus alunos, de frente para os seus alunos, na frente de seus alunos. Próxima frase, terceira frase, acompanhe aí. The man standing in the line in front of me smells bad. The man standing in the line in front of me smells bad. O homem que está parado na minha frente, na linha frente de mim, cheira mal. O homem que está na linha frente de mim cheira mal. Esse é o significado dessa terceira frase. E por último, mais um exemplo com a preposição in front of. A última frase está escrita assim: Teenagers normally squeeze their zits in front of a mirror. Teenagers normally squeeze their zits in front of a mirror. Jovens normalmente espremem suas espinhas em frente ao espelho. Squeeze significa espreme. Zit significa espinhas. In front of, em frente a, na frente de. E a mirror, significa espelho. Tudo bem, gente? Essa preposição? In front of, em frente a, na frente de, na frente da. Tudo bem? Próxima preposição de lugar. Behind, que significa atrás de ou por trás de. Behind is the opposite of in front of. It means at the back part of something. Em amarelo está escrito assim: behind é o oposto de in front of. Significa atrás de alguma coisa. Então, se in front of significa na frente de, behind é o oposto. Por quê? Porque é atrás de, por trás de. Um é na frente e o outro é atrás. Então, behind significa atrás de ou por trás de. Vamos ler os exemplos, as frases de exemplo? When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. Quando o professor ou a professora escreve no quadro branco, né, na lousa, os alunos estão atrás dele ou atrás dela. Então, quando o professor está escrevendo na lousa, os alunos estão behind, atrás. Próximo exemplo. Who is the person behind the mask? Who is that person behind the mask? Quem é aquela pessoa por trás da máscara? Essa daqui cabe bem para o contexto que a gente está, usando máscara. E por último, a última frase exemplo. I slowed down because there was a police car behind me. I slowed down
because there was a police car behind me. Eu diminuí a velocidade porque tinha um carro de polícia atrás de mim. Ou eu diminuí a velocidade porque tinha uma viatura atrás de mim. Ok, gente? Behind, atrás de, por trás de. Próxima preposição de lugar. Between. Between significa entre. Então, eu vou ler o que está em amarelo. Between normally refers to something in the middle of two objects or things or places. Está escrito assim a tradução. Between normalmente se refere a algo que está entre dois objetos ou entre duas coisas ou ainda entre dois lugares. Agora vamos ler os exemplos. There are mountains between Chile. Nossa, não sei como é que fala Chile e Argentina em inglês, gente. Peraí, rapidinho. É do jeito que eu tinha falado mesmo. Então, a primeira frase ali, ó. There are mountains between Chile and Argentina. Existem montanhas entre o Chile e a Argentina. Esse é o significado dessa primeira frase exemplo aí. Próxima frase, do meio agora. The number 5 is between the number 4 and 6. Pensa aí, se between significa entre, qual será o significado dessa segunda frase, dessa frase do meio? Tenta pensar aí, rapidinho. The number 5 is between the number 4 and 6. Tenta entender o que significa essa frase aí. Dá um tempinho para você pensar. Pensou? Vamos ver se você acertou? Então, significa o número 5 está entre o número 4 e o número 6. Simplesinho, né? Legal. Próximo e último exemplo da preposição de lugar, between. There is a sea, the English Channel, between England and France. There is a sea, the English Channel, between England and France. Tem um mar, aí entre parênteses está escrito o canal em inglês, né? Que entre a Inglaterra e a França. Então, entre a Inglaterra e a França tem um mar, que é o canal inglês. Beleza? Então, between significa entre. Próxima preposição de lugar. Across from, opposite. Essas duas palavras, essas duas preposições, across from and opposite, elas têm os mesmos significados, elas significam a mesma coisa, que é em frente de. Então, imagina que você está de um lado da rua e você vê outra pessoa de outro lado. Então, você está em frente a, né, a pessoa do outro lado, né? Percebe? Em frente a, em frente de. Eu vou ler o que está em amarelo. Across from and opposite mean the same thing. Across from and opposite significam a mesma coisa. It usually refers to something being in front of something else, but there is normally something between them, like a street or table. Ou seja, quando eu uso across from ou opposite, é diferente de quando eu uso in front of. Por quê? Porque across from and opposite significa em frente a quando tem algum obstáculo entre as coisas. Por isso que eu dei o exemplo da calçada, porque se você está de um lado da rua, da calçada, e a pessoa está do outro lado da rua, na outra calçada, a rua está entre vocês. Então, vocês estão um across ao outro, entende? Um em frente ao outro com algum obstáculo. Agora, quando eu uso in front of, que significa também em frente a, eu estou já em frente a alguma coisa. Não tem nada entre mim e essa coisa.
Por exemplo, eu estou em frente à porta, então eu estou já diretamente em frente à porta, não tem nada entre nós. Essa é a diferença de across from e opposite para in front of. Deu para entender? In front of não tem obstáculo, across from and opposite tem algum obstáculo. Vou continuar a leitura do que está em amarelo. It is similar to saying that someone or a place is on the other side of something. É similar a dizer que alguém ou algum lugar está no outro lado de alguma coisa. Então, a pessoa está do outro lado da rua, está do outro lado do quarto, está do outro lado sabe? Nesse sentido. Então, sempre tem algum obstáculo entre. Vamos para as frases de exemplo. I live across from a supermarket. I live across from a supermarket. Aí ali entre parênteses está escrito It is on the other side of the road. A tradução fica Eu moro em frente a um supermercado. E ali entre parênteses está escrito assim que fica do outro lado da rua. Então, quando eu digo I live across from a supermarket, eu estou querendo dizer que eu moro em frente a um supermercado, mas para eu chegar ao supermercado eu tenho que passar pela rua, ok? Não é diretamente em frente, tem a rua ali como entre as duas coisas, entre você e o supermercado. Próximo e último exemplo em relação a across from and opposite. The chess players sat opposite each other before they began their game. The chess players sat opposite each other before they began their game. Os jogadores de xadrez sentam-se um em frente ao outro antes de começarem o jogo. Então, antes de começarem a partida, eles sentam-se um em frente ao outro. Então, quer dizer, tem uma mesa entre eles, né? A mesa e o tabuleiro do xadrez. E aí eles estão across or opposite each other. Ok? Próxima preposição de lugar. São duas, né? Que tem o mesmo significado. Next to and beside. Next to, beside. Next to e beside, ambos significam próximo a ou ao lado de. Eu gostaria de dizer, enfatizar aqui que beside, ele tem mais o sentido de ao lado mesmo. Não é só estar próximo, mas é estar imediatamente ao lado do objeto, da pessoa ou do lugar. Vou ler o que está em amarelinho agora. Next to and beside mean the same thing. It usually refers to a thing or person that is at the side of another thing. Tradução. Next to e beside significam a mesma coisa. E normalmente eles se referem a uma coisa ou uma pessoa que está ao lado de outra coisa ou ao lado de outra pessoa. Vamos aos exemplos. At a wedding, the bride stands next to the groom. At a wedding, the bride stands next to the groom. No casamento, a noiva fica ao lado do noivo. Ok? Próxima frase, próximo exemplo. Guards stand next to the entrance of the bank. Guards stand next to the entrance of the bank. Então, guardas ficam ao lado da porta do banco, da entrada do banco. Guards stand next to the entrance of the bank. Guardas ficam ao lado da entrada do banco. E a última frase, o último exemplo desta preposição. He walked beside me as we went down the street. He walked beside me as we went down the street.
Ele andou ao meu lado conforme nós descíamos a rua. Ou seja, ele estava ao meu lado descendo comigo a rua. Então, beside or next to significam próximo a, ao lado de. Próxima preposição de lugar. Near ou close to. Near ou close to. Ambos significam perto de. Vou ler o que está escrito em amarelo. Near and close to mean the same thing. It is similar to next to, beside, but there is more of a distance between the two things. Tradução. Near e close to significam a mesma coisa. São similares ao next to and beside. E o beside. Mas existe uma maior distância, tem mais distância entre as duas coisas. Então, é um próximo, mas não tão próximo assim. Por exemplo, eu moro a 2 casas de uma sorveteria. Então, posso dizer que eu moro near uma sorveteria. Quer dizer, não é imediatamente ao lado, mas é próximo a uma sorveteria. Não posso negar que é próximo, embora não seja exatamente ao lado. Ok? Então, near e close to significam perto de, mas com uma certa distância. Vamos aos exemplos. This building is near a subway station. This building is near a subway station. Este prédio é próximo a uma estação de trem. Este prédio é próximo a uma estação de trem. Então, quer dizer, pode ser uma rua, pode ser 2 ruas, não deixa de ser próximo, mas tem uma certa distância. Próxima frase. We couldn't park the car close to the store. We couldn't park the car close to the store. Nós não conseguimos ou nós não pudemos estacionar o carro próximo à loja. Nós não pudemos estacionar o carro próximo à loja, perto da loja. E por último, our house is close to a supermarket. Our house is close to a supermarket. Então, a tradução. Nossa casa é próxima a um supermercado. Fica perto de um supermercado. Pode ser perto 2 ruas, uma rua, algumas quadras. Não deixa de ser próximo, mas com alguma distância. Tudo bem? Agora o nosso queridinho on. Essa preposição também é uma preposição de tempo, como eu tinha dito lá em cima. Só que neste momento, nesse contexto, a gente vai falar dela como uma preposição de lugar. Então, também serve para se referir a alguma coisa em relação a outra, proximidade. Então, vou ler o que está em amarelo. On means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. Novamente. On means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something. Tradução. On significa que alguma coisa está numa posição que é fisicamente tocável, que está tocando, né, fisicamente, cobrindo ou é presa a alguma coisa. Então, on significa sobre alguma coisa. Quando eu digo, por exemplo, the book is on the table, o livro está sobre a mesa. Então, está acima da mesa, mas tocando. Tem que estar tocando fisicamente. Physically touching, ok? Então, sei lá. The t-shirt is on the bed. Então, a camiseta está na cama, em cima da cama, tocando, né, a cama. On significa sobre, ok? Vamos ler as frases exemplo. The clock on the wall is slow. The clock on the wall is slow.
O relógio na parede é devagar. Ok? Ou então o relógio na parede está devagar, está lento. Ok? Ou ainda, sei lá, está atrasado. A questão é, sobre a parede, está tocando, está na parede, tocando a parede o relógio. Próxima frase. He put the food on the table. He put the food on the table. Ele colocou a comida sobre a mesa. Na mesa. Por último, a última frase significa... aliás, está escrito I can see a spider on the ceiling. O que significa spider, hein? Spider-Man. I can see a spider on the ceiling. Eu consigo ver, ou estou vendo, posso ver uma aranha no teto. Então, a aranha está no teto, sobre o teto, tocando ele. Ok? Então, on significa sobre, acima, sempre que estiver tocando nesse objeto, sobre uma superfície. Ok? Estamos acabando. Essa aqui tem duas, né? São duas que tem o mesmo... aliás, que tem significado muito parecido, muito próximo. Por isso que eu até coloquei em uma só. Então, vamos lá. Vou ler o que está em a primeira frase em amarelo. Above and over have a similar meaning. They both mean at a higher position than X, but above normally refers to being directly, vertically above you. Agora a tradução. Above and over tem um significado similar. Os dois significam acima da posição mais alto do que o X, né? Pensa aí, para quem gosta de matemática, e quem não gosta também, né? A gente entende. Pensa no eixo X e no eixo Y. Então, quer dizer, o eixo X é a linha ali embaixo. Mas quando eu falo over ou above, eu estou falando acima. Então, está acima. Só que aí, olha o que ele diz ali. Que depois do X, depois do X. But above normally refers to being directly, vertically above you. Só que o above, qual é a diferença dele? O above, geralmente, ele significa que está exatamente acima de você, verticalmente falando, exatamente acima, tipo, na sua direção. Eles não só está acima de você em qualquer lugar, acima, mas exatamente acima de onde você está. Ok? Então, essa é a diferença. Over significa acima, mas pode ser, por exemplo, pensa em alguma coisa que está acima de você, mas que não está diretamente acima. Por exemplo, se tiver uma lâmpada, a lâmpada está acima de você, mas, por exemplo, ela está no meio do quarto, no meio do teto. Então, não está exatamente em cima da sua cabeça, a não ser que você esteja sentado embaixo da lâmpada. Mas, se não, está acima, está above, mas não está... está over, né? Mas não está above. Então, above geralmente se refere a alguma coisa que está literalmente acima de você, na sua reta. E over está acima, mas não necessariamente na sua reta. Então, eu vou ler ali a primeira frase, exemplo. Planes normally fly above the clouds. Planes normally fly above the clouds. Aviões normalmente voam acima das nuvens. Ok? Então, quer dizer, a nuvem está exatamente abaixo dos aviões. Agora, outra frase. We put a sun umbrella over the table so we wouldn't get so hot. We put a sun umbrella over the table so we wouldn't get so hot. Nós colocamos um guarda-sol acima da mesa para que a gente não ficasse tão quente, né? Para que a gente não passasse tanto calor. Próxima frase em amarelo.
Over can also mean physically covering the surface of something and is often used with the word all, as in all over. Agora a tradução. Over também pode significar que está fisicamente cobrindo uma superfície de alguma coisa e é normalmente usada com a palavra all, com all junto, que aí significa sobre, tipo, cobrindo tudo, né? All é tudo, over acima, então está completamente acima. Vamos ler o exemplo que eu acho que fica mais clara a frase ali. There water all over the floor. There water all over the floor. Tem água pelo chão todo. Quer dizer, alguém derrubou água em todo o chão, completamente. All over. All, novamente, significa tudo. Over, acima. Então, there water all over the floor. Floor significa chão. Outra frase, outro exemplo. I accidentally spilled red wine all over the new carpet. I accidentally spilled red wine all over the new carpet. Eu acidentalmente deixei cair, né? Espirrou vinho sobre o meu carpete novo, né? Sobre o carpete novo. Eu acidentalmente derrubei, espirrei, deixei cair vinho sobre o meu carpete novo inteirinho. Então, derrubei sobre o carpete todo. All over. All over. Above and over. Que significam acima. Ok? E, por último, mas não menos importante, temos mais duas preposições de lugar, que são under e below. Vou ler a primeira frase em amarelo. Under and below have a similar meaning. They mean at a lower level. Something is above it. Tradução. Under e below têm um significado parecido. Eles significam que está em um nível abaixo, ou seja, que tem alguma coisa acima daquilo. Under e below significam abaixo ou por baixo de. Ok? Vamos ler as frases de exemplo. Your legs are under the table. Your legs are under the table. Suas pernas estão debaixo da mesa. Suas pernas estão debaixo da mesa. Próxima frase. Monsters live under your bed. Ó, essa aqui é perigoso ter pesadelo, hein? Monsters live under your bed. Monstros vivem debaixo da sua cama. Não sou eu que estou dizendo, hein? É o exemplo ali. E por último, a última frase de exemplo. Miners work below the surface of the earth. Miners, acho que é miners. Miners work below the surface. Nunca falei mineiro, gente. A primeira palavra da última frase, exemplo, miners, que eu vou pronunciar assim porque eu acredito que seja assim, eu nunca vi antes, porque é mineiros. Nunca é mineiro de minerador. Nunca tinha falado essa palavra antes, mas eu suspeito que seja assim. Miners. Então, miners work below the surface of the earth. Mineradores, ou mineiros, trabalham abaixo da superfície da terra, ou seja, debaixo da terra. É lá que os mineiros trabalham. E a última frase aqui em amarelo é mais uma explicaçãozinha sobre possíveis palavras que substituem essas duas preposições de lugar. Vou ler em inglês para vocês primeiro. Sometimes we use the word underneath instead of under and beneath instead of below. There is no difference in meaning, though they are less common nowadays. Às vezes, nós usamos a palavra underneath ao invés de under e beneath ao invés de below. Não tem significado diferente, mas elas são menos comuns hoje em dia. Então, underneath
and beneath são mais usadas que under e below, mas elas têm o mesmo significado, ok? Que é abaixo, por baixo de. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula. Essas são as preposições de lugar. Lembrando, o que são preposições de lugar? São palavras que servem para mostrar a posição ou lugar de algo em relação a outra coisa. Certo? Aqui, ó, lembrando dos nossos exemplos com os bichinhos. Então, in front of, na frente de, behind, atrás, next to, próximo a, between, entre, above, acima, under, abaixo, over, também acima, below, também abaixo, in é na ou sobre, né, no caso, na cama ali, e on é sobre, quando toca alguma superfície. O cachorro está sobre a mesa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é muito importante porque essas palavras elas aparecem demais nos textos. Lembram? As preposições elas aparecem o tempo todo. Então é muito interessante que vocês conheçam essas preposições e saibam o uso delas. Por isso que nós vemos tantos exemplos. Belezinha? Qualquer dúvida, sugestões, críticas, estou aberta a receber. E espero que vocês tenham aprendido. Agradeço a quem chegou até aqui. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês se cuidem, estejam bem. Qualquer coisa é só chamar. Até a próxima aula, até a próxima semana. Beijo!